Olá, povo de Deus. Eu saúdo a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui hoje para poder compartilhar uma palavra com os amados irmãos. Palavra essa que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler do 8 ao 10. Amém? 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Vamos orar? Deus soberano, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, antes nós queremos te pedir perdão por nossos pecados, falhas e transgressões. Do Espírito Santo, é um privilégio ter o Senhor conosco. É um privilégio, ó Deus, estar em sua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, toma essa ministração dessa palavra em suas mãos. Ó Deus, que seja feito conforme a sua vontade. Ó Espírito Santo, nos dá entendimento. E que tudo que vinha a ser falado aqui seja para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amados, nosso irmão Paulo, depois de ele ter uma grande revelação, né, da parte do Senhor, a Bíblia relata que ele foi levado aos terceiros céus e ouviu coisas inefáveis que é que nem o outro homem é digno de ouvir, né? Ele roga ao Senhor. Ele roga ao Senhor pedindo para que tirasse dele, né, um espinho que ele tinha na carne. Espinho esse que a Bíblia não relata o que é, né? Aí o Senhor pega e fala para ele que a minha graça se basta. A minha graça basta para você, Paulo. E aí eu quero que o irmão pegue essa parte, né, e guarde, porque eu quero falar hoje um pouco da graça de Deus. O que seria essa graça, né? Vamos aqui. Graça é favor imerecido, que não se tem como, né, você retribuir a pessoa, né? Porque a graça de Deus, Deus é soberano, irmão. Deus é soberano. Então, como é que a gente vai retribuir essa graça de Deus? Se é um Deus que está acima de tudo e de todos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, né? Essa graça de Deus está acima de tudo que nós podemos fazer por Ele, né? A palavra graça em grego, né, chama-se charis, que quer dizer presente, dom, generosidade. Essa palavra traduzida para o grego. A graça, ela te dá o perdão, a misericórdia e também te faz viver longe do pecado. A graça, através da graça, ela te salva. Vamos ler lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 11, para ver o que é que diz lá sobre a graça. Eu vou ler aqui com vocês. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então, aqui os apóstolos estão dizendo que eles reconheceu que é salvo pela graça. Efésios 2:5 diz assim, ó. Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A graça também justifica. Romanos, capítulo 3, 24, diz assim, ó. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E a graça, essa mesma graça também
ela glorifica. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 12. Diz assim, ó. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente, já relatou aqui um pouco sobre a graça, que a graça, ela salva, justifica e glorifica, né? Mas nós devemos ouvir e entender da graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, diz assim a Escritura: Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Como é que nós adquirimos essa graça? A graça, ela é ligada à pessoa de Jesus. A Bíblia diz assim, no livro de 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, vamos agora voltar para o que Paulo pediu ao Senhor, e o Senhor informou a Paulo que a graça dele te basta. Porque a graça do Senhor bastava para Paulo, né? Ele diz assim, quando Paulo pede isso, o Senhor fala assim, Paulo, a minha graça te basta, porque a minha graça, no 2 Coríntios 12, no 10, Paulo diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Maurício, por que você está falando de graça? E trouxe isso ao nosso entendimento. Meus amados, no mundo de que nós estamos vivendo, tem muita gente passando por fome, muita gente passando necessidade, muitos empresários estão falindo, muitas pessoas estão enfermos, estão preocupados com o que vai fazer, como vai viver agora, né? Outros já desceram a sepultura. Para isso aí a gente sabe que depois da morte segue-se o juízo. E assim tem muitas pessoas que estão se suicidando, pessoas que conhecem esse Jesus que a gente serve e que segue, tá deixando a fé, ou estão se reconciliando. Não é verdade? Então assim, Paulo diz assim, eu regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades. Eu quero dizer para os irmãos que no momento de necessidade o Senhor está contigo. No momento de necessidade o Senhor derrama a graça sobre a sua vida. Porque Paulo diz aqui, na sua necessidade, você pode sair da necessidade e glorificar o nome de Deus. Pois o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Porque o próprio Paulo, no livro de Filipenses, diz assim, Filipenses 4, 11 a 13, Paulo diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitando, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo relata aqui que ele passou necessidade e também ele teve abundância. Em tudo, ele soube glorificar o Senhor. Ou seja, a graça do Senhor dele, a graça do Senhor lá em cima que ele falou, essa graça dentro dele, ele vendo na graça, ele consegue passar necessidade, ele consegue ter abundância. Por que eu estou falando isso, gente? Se você está passando necessidade, se você está enfermo, se você tem parente enfermo, né? A graça do Senhor te basta. Se apega a essa graça. A graça de Deus te dá força. Você pode falar assim, é fácil, né? É fácil ministrar quando você tá vivendo o mar de rosa, tá tudo tranquilo. Mas quando a tribulação bate, né? A tribulação bate, é difícil, mas é possível sim. Porque Deus é um Deus que zela pela sua palavra. Eu sei que no livro de Jó, capítulo 4, o conselho que é dado a Jó diz assim, ó, capítulo 4, eu vou ler do 3 ao 5, diz assim, ó, pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vem dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Isso foi o conselho que deram a Jó. Jó era um homem rico, né? Nós já sabemos a história de Jó. Aqueles que não conhecem, pode estar lendo essa história. É uma história bela que o Senhor deixou para também nos ensinar. Jó, quando foi acometido da doença, perdeu tudo que ele tinha. A tendência, ele ficou desanimado. Essa é a tendência nossa. Quando nós perdemos os nossos bens, quando é cometido de uma enfermidade, né? A tendência é que nós defiamos, ficamos tristes, queremos se isolar. Mas eu quero trazer uma palavra aqui hoje de vida para a vida do nosso amado irmão. A graça de Deus nos basta. Essa graça, ela consegue te levar para outra dimensão. A graça de Deus, ela consegue te dar paz. Uma paz que excede todo entendimento. Ela consegue reverter quadro, reverter situação. A graça de Deus em nossas vidas. Porque, assim como Paulo disse, hoje eu sei passar necessidade. Hoje eu sei ter abundância. Talvez, irmão, a gente não esteja vivendo realmente a graça na sua plenitude. Porque a graça de Deus, ela nos leva a outra dimensão. Ela nos leva a outra excelência. A graça, geralmente, a gente atrela a graça a pecado. Sim, realmente, pode ser a pecado também. Mas nem sempre só pecado. Porque a Bíblia diz, assim no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Um menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse menino era Jesus. Nele não havia pecado. No livro de Lucas também, 2,52, dizia assim, ó, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então eu quero dizer para a amada igreja do Senhor, a graça é uma crescente. Nós temos que procurar nos envolver e crescer na graça de Deus. Porque quando a gente vai começar a viver essa graça de Deus na intensidade, pode vir a tribulação que vier. Nós vamos saber sim glorificar esse Deus que a gente serve. Porque o nosso Deus está acima de todos e de tudo. É por isso que a graça que Ele derrama sobre nossa vida, nós não temos como retribuir. Porque a graça, como a gente falou, o que é graça? Favor imerecido da parte de Deus. Como é que você vai retribuir a Deus essa graça que Ele te deu? Não tem como, meus irmãos. Não tem como. Então, quando a gente começa a viver essa graça na sua plenitude, pode vir a enfermidade,
pode assolar, tudo que tiver que acontecer, pode acontecer, mas nós vivemos pela graça de Deus. Nós não confiamos em nossas finanças, mas nós confiamos sim em nosso Deus, nessa graça que é derramada sobre nossas vidas. A Bíblia relata que uma mulher, né, foi surpreendida em adultério. E eles pegaram essa mulher, levaram para Jesus. E aí ele relata, Senhor, a lei diz que no livro de João, capítulo 8, os irmãos podem estar buscando e dando uma lida, capítulo 8, de 3 a 11, diz assim, ó, eles falam que, Senhor, essa mulher foi pega em adultério e na lei diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus chega para aquela... Ele se abaixa, né? Eu vou ler aqui do 7 em diante. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando com o mais velho, Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, como eu li lá em Lucas, né? Jesus crescia, né? A Bíblia fala que ele crescia. No livro de Lucas, né? Diz que ele crescia em estatura e graça. Não é verdade? Se ele crescia em graça, diante de Deus, dos homens, ele era revestido daquela graça e ele entendia o que era graça. E quando chegou para essa mulher, ele pegou e falou, mulher, eu também não te condeno. A graça te dá misericórdia. Né? Agora, ele falou assim para a mulher, ó, agora vá e não peque mais. O que ele quis dizer com isso? Mulher, hoje eu estou te dando misericórdia através da graça e procura entender essa graça, porque a graça também, ela te leva a outra dimensão. Aquele que mente para de mentir, aquele que roubava para de roubar, tudo isso vem da graça de Deus na sua vida. Quando a gente começa a entender a graça, a gente começa a viver outra dimensão. Então, Paulo relata lá, né, no livro de Coríntios, quando a gente lê lá em cima, regozijo nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A graça de Deus, quando você é perseguido, quando você é insultado, né? Quando você é afrontado, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, né? A graça é derramada sobre nossas vidas. Essa mulher, talvez, ela estava ali sendo angustiada, né? Porque ela ia ser apedrejada. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Mas veio Jesus e mostrou a ela a graça. E falou assim, agora vá e não peque mais. Não tem como participar da graça se não for por Jesus. Porque a graça está atrelada a Jesus. E Jesus ali pôde mostrar a graça, não só para aquela mulher, mas para toda aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher. No livro de Atos 7, 55 a 60, a Bíblia relata sobre um rapaz chamado Estevão. A Bíblia diz assim, ó, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão
estava orando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Meu irmão, isso é muita graça. Ele estava sendo insultado, Paulo relata lá, no insulto. E ainda assim, esse Estevão continua glorificando ao nosso Deus. E ele diz assim, ó: Senhor, não considere culpado desse pecado. E aí ele adormeceu. Ou seja, o próprio Estevão pede ao Senhor compaixão pelaquele povo. Aquele povo que o apedrejou. Isso é muita graça. Ou seja, Estevão já estava vivendo em outra dimensão da graça. Essa dimensão que eu quero trazer para vocês aqui, amados. Seja perseguição, seja necessidade. Como falei, tem muita gente passando necessidade. Algumas pessoas se suicidando. Né? Outras pessoas abandonando a fé. Mas eu tenho certeza, se nós nos ligarmos a essa graça de Deus, essas coisas vão passar. E através disso nós podemos glorificar o nome desse Deus. E o nome de Deus aqui, quando eu li aqui esse testemunho aqui de Estevão, o nome do Senhor aqui foi glorificado. Foi glorificado porque havia um jovem lá chamado Saulo. Esse jovem se converteu, passou a chamar Paulo e escreveu essa carta, onde o Senhor pôde falar para ele: Senhor, Paulo, a minha graça te basta. Quando a gente consegue entender a dimensão dessa graça de Deus, uma graça que nos traz salvação, uma graça que nos justifica perante o nosso Deus, uma graça que nos salva. Essa é a graça de Deus para nossas vidas. A Bíblia relata que no livro de Atos 23, 10 e 11, a Bíblia diz assim: a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Assim como você testemunha a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ou seja, Paulo foi preso por testemunhar de Jesus. E à noite, Jesus foi ter com ele. E Jesus foi ter com ele e disse para ele o seguinte: tenha coragem. Tenha ânimo. Porque é necessário que você também testemunhe, não só aqui, mas lá, de mim. Então, meus irmãos, está passando por dificuldade, está passando por necessidade, está passando por tribulação, está passando por perseguição, tenha coragem. Tenha coragem, sim. Se apegue à graça de Deus, nas injúrias, nas perseguições, na necessidade. E aí, isso vai passar. E você vai poder dizer, vai poder glorificar o nome de Deus, as pessoas vão poder ver Deus na sua vida. E você vai poder dizer: foi a graça de Deus que me sustentou até aqui. A graça de Deus que me dá força. É a graça de Deus que me dá ânimo. Essa é a graça de Deus. Eu quero falar, eu estou falando com você sobre essa graça que te leva a outra dimensão. A graça de Deus para nossas vidas é fundamental. Agora nós podemos ter que entender como é que essa graça funciona. Nós temos que ouvir da graça. Ouvir da graça só podemos ouvir através da Escritura de Deus. Não tem como você não ser participante dessa graça se você não receber Jesus. Você tem que receber Jesus, porque a graça é atrelada ao nosso Senhor Jesus. Para você receber a misericórdia, o perdão de Deus, a salvação,
Porque como eu li no livro de Atos 15:11, de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Então, a graça só pode vir através de Jesus. E assim nós vamos nos orgulhar, como 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Este é o nosso orgulho. Ele pode relatar a nossa consciência de testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então assim, meu irmão, vamos cada dia mais buscar de Deus, cada dia mais ler, meditar na Escritura, porque ler, todos podem ler, agora nós devemos sim meditar nas Escrituras de Deus. Eu quero findar aqui, eu quero orar com vocês mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, que essa graça, Senhor, venha a ser cada dia mais derramada sobre nossas vidas, Senhor. Ó Deus, obrigado por essa rica oportunidade de poder compartilhar a sua palavra, Senhor. Essa graça que nos fortalece, essa graça que nos dá salvação, que nos justifica, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos aprender, Senhor, a depender de Ti, Senhor. E que essa graça venha nos levar, Senhor, a outra dimensão, Senhor. Quando nós fomos perseguidos, nós tivemos passando necessidade, sermos injustiçados pelas injúrias, Senhor. Mas que a graça venha sobre nossas vidas, Senhor. Porque com essa graça nós podemos vencer, Senhor. Ó Deus, eu te peço que em nome de Jesus, toque nas vidas das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Inunda a casa com a sua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que as pessoas venham cada dia mais buscar de Ti, Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas todavia nós fazemos menção ao Teu santo nome, Jesus. Ó Deus, derrama mais da Sua graça sobre nossas vidas, Senhor. Ó Deus, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E que nós sabemos que a Sua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. Que tudo, Senhor, está sob o Seu domínio, Senhor. Nada escapou de Seu domínio, Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, né? Que você seja cada dia mais, possa fazer parte da graça de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, né? Tem o nosso número aí, procura, liga para nós. Nós temos o prazer de te receber. E que Deus, com a graça dele, abunde na sua vida e na sua casa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.